Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Esse é um podcast que tem um apoio institucional na produção da FAPS, a Faculdade Psicológica, que em 2025 completa 20 anos de história na pós-graduação da psicologia, com produção científica, com avanços até nos grupos de pesquisa que estamos estabelecendo aqui dentro, e também com o apoio do Onde Aprendo. É um prazer estar com vocês aqui, mais um episódio do Psicologcast, e que hoje vai contar com mais um daquelas pessoas que a gente tem um grande prazer de ouvir, porque a gente sabe que tem uma contribuição muito importante para todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Então, se você já está aqui assistindo há algum tempo, ou é a primeira vez, marque o nosso podcast, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like, seus comentários, para mostrar o quanto você está envolvido, como é importante esse conteúdo. E com certeza você vai poder acompanhar os trechos dessa conversa depois também nas redes sociais. E acho que a grande contribuição que a gente quer trazer é realmente poder discutir assuntos importantes e que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem e que precisam se aprofundar na psicologia e na psiquiatria. Mais um convidado que a gente tem o prazer de ouvir, né, Ju? Olá, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou a Juliana Setem, Henrique Tussi. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Sérgio Codato, né? O Sérgio, ele é psicólogo formado pela USP de São Paulo, tem mestrado e doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, também pela USP, é coordenador do grupo de pesquisa Observatório de Violência e Práticas Exemplares da USP em Ribeirão Preto, autor do livro O Brasil Fugiu da Escola, Motivação, Criatividade e Sentido para a Vida Escolar, é professor do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, tem experiência em psicologia com ênfase em processos grupais e de comunicação, e ele também trabalha com os seguintes temas: representações sociais, violência, escolas públicas, instituição e criminalização. E, atualmente, ele está implantando nas escolas públicas dispositivos e estratégias de mediação, negociação e resolução de situações conflituosas e de violência. Sérgio, prazer imenso tê-lo aqui com a gente, né? Obrigado por aceitar esse convite mais uma vez. Muito bom. O prazer é meu. Henrique e Juliana, gostaria de saudar vocês e saudar todo mundo que está assistindo a esse podcast. Queria dizer que nosso Observatório de Violência pós-pandemia, né, enfrentou novos desafios, principalmente na área das escolas, né? Então, percebemos que as crianças ficaram em casa durante praticamente 2 anos. Isso afetou efetivamente a socialização delas e a competência nas interações sociais. Os professores nos comunicaram, então, que essas crianças voltaram para a escola como bichos, né? Quer dizer, não sofreram durante 2 anos a ação civilizatória da escola, né? E isso fez com que, então, a gente visitasse várias escolas e notamos mesmo que os pequenos do ensino fundamental, no pátio, né, quando se ameaçava briga, todo mundo se reunia em volta e começava a gritar briga, briga, briga. Quer dizer, os alunos incentivando, né, as brigas, os conflitos, as violências, né, dentro de um quadro onde os professores chegaram totalmente extenuados, porque na época da pandemia eles tiveram que se desdobrar com o ensino à distância, né? Então, totalmente desmotivados e uma gestão, né, que não leva em consideração todos esses fatores. E nós estamos vendo agora, né, na discussão com os professores, eu estava perguntando para eles qual é a liberdade dos professores, né, em discutirem os vários temas atuais, candentes, como violência, né, mutilação, esse tipo. E eles falaram que as aulas estão vindo praticamente prontas já, nesse novo sistema que está sendo implantado, né? Então, quer dizer, a situação nas instituições, né, inclusive na nossa universidade, é de aumento da violência, do assédio moral, né, do bullying, né? E foi em função disso, na verdade, que começamos a introduzir a arte, né, tanto nas salas de aula, né, quanto nas reuniões com os professores. Então, deixamos de ter aquelas reuniões chatas e transformamos em oficinas de criação e expressão,
né? E também começamos a utilizar a arte no atendimento com os pacientes, né? Principalmente na clínica psicológica da USP Ribeirão Preto, né? Sérgio, eu queria fazer um adendo, entrar um pouquinho nisso, porque assim, a gente já teve a oportunidade em outras situações de conversar muito de alguns assuntos, principalmente escola, que teu livro é brilhante, e também sobre violência. A gente tem um público que é formado principalmente por estudantes da psicologia. E eu acho que é muito interessante se a gente parar um pouco, fazer esse spoiler e contar para eles a introdução desses assuntos à tua vida. Como que foi começar na psicologia? Porque você hoje representa muito em termos de educação, em termos de tanto as questões do observatório de violência, as intervenções que você faz, mas eu tenho certeza que essa história começou muito antes. Como que foi começar na psicologia para você? Eu tenho um amigo em São Paulo. Ele estava no 4º ano quando eu estava no 3º, quer dizer, ele é um ano mais velho, né? Ele também foi meu supervisor de orientação vocacional em São Paulo e foi meu monitor de psicoterapia de grupo, né? Ele, então, conta que ele foi num terapeuta lacaniano, um analista lacaniano, né? E, na primeira sessão, o analista fez uma anamnese exaustiva. Esse sujeito é muito divertido, então ele falou assim, ele me perguntou, inclusive, qual é a mão que eu usava para me masturbar, se era a esquerda ou a direita, né? Bom, na segunda sessão, esse meu amigo chegou, estava meio deprê, né, com baixo astral. Então, a sessão inteira ele ficou falando o quanto que ele se sentia mal, se sentia uma merda, né? Se sentia um pouco inútil, tarará. E, num determinado momento, o analista interrompeu ele e falou o seguinte para ele, né? Você é um bosta, portanto, você embosteia o mundo. Você é um porco, portanto, você emporcalha o mundo. Está acabada a sessão. Pode ir embora. Intervenção, hein? Esse meu amigo ficou chocado, saiu de lá completamente desnorteado, e chegou numa festa onde todo mundo abraçava ele, que ele era muito querido, né? Só que ele me contou que essa intervenção que desestruturou ele, virou ele de ponta cabeça, né? Parece que teve repercussões importantes na vida dele, né? E eu estou dando esse exemplo porque a gente discute muito a importância da palavra, né? Da palavra certa, da palavra bem encaixada, né? Só que, na verdade, depois de muito tempo, eu lendo Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, descobri que, na verdade, essa intervenção do analista tinha sido baseada numa das falas dos personagens dos Irmãos Karamazov, né? Então, quer dizer, o analista não tinha intervido de bobeira, né? Ele tinha preparado a intervenção dele muito bem, né? Inclusive se atendo aos aspectos literários, né? Eu estou falando tudo isso para dizer que a nossa preocupação com a palavra, com a conversa, com a comunicação verbal, né? É um dos assuntos mais importantes na minha trajetória na psicologia, né? Eu sou de descendência japonesa. Os japoneses cultuam muito o silêncio, né? A experiência da torcida do Corinthians em Tóquio, batucando e sambando dentro dos metrôs, foi traumática para os japoneses, né? Mas o meu pai japonês sempre me dizia o seguinte: brasileiro fala muita bobagem. Japonês fala pouco, fala o certo, né? Então, eu fui meio que condicionado a falar pouco, né? E falar de uma forma consistente. Isso me ajudou aqui na chegada em Ribeirão Preto, em função principalmente das entrevistas que eu comecei a conceder para os meios de comunicação com relação principalmente ao tema violência, né? Mas você veio já para pós ou ainda na época do final da graduação? Quando que foi essa vinda para... Que era de São Paulo, né? Fez USP em São Paulo. Não, eu fiz USP em São Paulo eu me formei em 78. Em 81, eu prestei concurso na Universidade Federal de Uberlândia
e durante 18 anos eu lecionei e cliniquei em Uberlândia, né, ligado à Universidade Federal. E em 98 eu prestei um processo seletivo e vim aqui para USP de Ribeirão Preto, né, que já estou aqui há uns 20 e poucos anos, né. Eu também, antes da psicologia, fiz um ano de medicina na USP de São Paulo, né. E nesse curso, no curso de bioquímica, nós tivemos um ensino em grupo. Não eram aulas expositivas, nem nada disso, já era um ensino baseado no ensino em grupo. Eles dividiam a gente em grupos, davam um roteiro de questões, a gente discutia, depois ia para o grupão, na forma de discussão, né? Isso já marcou muito, né, a minha perspectiva para o ensino em grupo. No primeiro ano de psicologia, eu participei dos chamados grupos de sensibilização. Eram alunos do 5º ano que estavam fazendo a matéria psicoterapia de grupo, então eles davam grupos de sensibilização e facilitação para os alunos do primeiro ano. E também isso foi muito importante, né, porque não era um grupo só verbal, mas era baseado já em técnicas de dinâmica de grupo, né. No segundo ano, nós tivemos contato com os chamados grupos operativos do ensino, do Pichon, do Blecher, né, na perspectiva argentina, onde eles diziam o seguinte, que o mais efetivo e objetivo é você articular a razão com a emoção, para que haja produção. Né? Então, já nessa época, começou a se questionar o racionalismo exacerbado, né? em detrimento dos aspectos afetivos e emocionais, né? No 4º ano, nós tivemos uma disciplina incrível, chamada orientação vocacional profissional, que era dado nos moldes clínicos, né? A gente tinha um professor argentino chamado Boroslavski, e ele escreveu um livro chamado Orientação Vocacional, uma estratégia clínica, né? E nós, então, tínhamos que atender individualmente e em grupo, né? Só que a gente passava antes pelo processo com os supervisores. Então, eles nos atenderam individualmente em orientação vocacional, profissional, né? Já que estavam no 4º, 5º ano, e também nos atenderam em grupo, né? E no grupo eles utilizaram o psicodrama, né? Foi aí que eu entrei em contato com essa técnica, né? E que não só utilizava a questão do corpo, mas também a questão da espontaneidade, né? Nessa época, eu fazia estágio na Clínica Psicológica do Itaim, em São Paulo, e participava de um grupo de casais, onde eu era ego auxiliar, né? E, numa das sessões, uma família, a mãe se queixando muito do menino, né, que o menino não obedecia, que ela gritava com o menino, esse tipo de coisa, e criava um clima ruim. Na dramatização, o terapeuta me colocou no papel dela. E eu imediatamente comecei a gritar com ela, que estava no papel de filho, né? E terminou a dramatização, né? A gente comentou alguma coisa, eles foram embora, e na semana seguinte eles voltaram. E falaram o seguinte, não sabe o que aconteceu, mas que tinha mudado tudo, né? Na casa deles. Tarará. Foi aí que o terapeuta me falou o seguinte, olha, o psicodrama muitas vezes não passa pela mediação consciente. Então, as mudanças acontecem, né? Porque as pessoas lidam com a atitude delas, né? Com a forma como elas se relacionam com o mundo, né? Foi aí, então, que eu me interessei pelo psicodrama, fiz especialização em psicodrama, né? E uma das experiências interessantes também foi a utilização do psicodrama em treinamento de educadoras de creches comunitárias em São Paulo, né? Foi aí que nós percebemos também que a população pobre não tem esse domínio verbal, linguístico, né, abstrato, e, portanto, o psicodrama era muito mais concreto, né? Então, chegava uma educadora no início da sessão e falava assim, eu estou me sentindo como se fosse um saco de batata. A terapeuta imediatamente falava assim, me mostra como é que é esse saco de batata,
entendeu? Chamava uma outra pessoa para dramatizar o saco de batata, né? Então, aí nós percebemos que, de uma forma ou de outra, o psicodrama era bem efetivo, né? Inclusive, eu usava o psicodrama em reuniões aos domingos com mães de creche, né? Botando elas para dramatizarem, né? Foi nessa época também que eu comecei minha terapia pessoal, né? Ligada ao curso de psicologia. E uma das minhas terapeutas foi nada mais, nada menos do que a irmã do Tom Zé, esse cantor, compositor da Tropicália, né? Ela atendia no Rio e atendia em São Paulo, né? Só que quando, na verdade, eu fui atender ela foi me atender, ela tinha desmobilizado o consultório dela e me atendia na casa dela, no apartamento dela, né? Onde o divã era a cama dela, né? De solteira, né? E comecei a achar interessante que eu falava da minha família, ela falava da família dela. Eu falava dos meus ancestrais, ela falava dos ancestrais baianos dela. Eu falava dos meus problemas conjugais, ela falava dos problemas conjugais dela, né? E até que chegou um dia, eu cheguei em casa, estava contando para minha mulher perguntou, quem que está fazendo terapia em quem aí, né? Até que chegou um dia que eu cheguei no consultório, na casa dela, e ela estava saindo com os papéis de computador e me chamou para ir, porque ela estava indo na Receita entregar a declaração do imposto de renda dela, né? Quer dizer, a terapia tinha virado uma conversa, um bate-papo, na verdade, né? E foi a minha primeira decepção, e depois disso eu fui numa junguiana que era haitiana também e era mestiça de brasileiro com chinês, né? E eu fui nela principalmente pelo fato de ser haitiana, né? Porque eu sempre me senti meio travado corporalmente, taranã, e também pelo fato de ser mestiça, né? Porque eu tinha esse problema na época, né? No Brasil eu sou japonês e no Japão eu sou brasileiro, né? Quer dizer, você não é nenhuma coisa nem outra em nenhum lugar, então você tem esse problema de identidade, né? Eu entrava no consultório dela e via que tinha uma esteirinha para deitar, né? Para fazer os exercícios, relaxamentos haitianos e tal, mas ela nunca fez nenhum procedimento haitiano e a terapia só foi verbal, né? E na hora que eu estava falando de japonês, brasileiro, tal, de repente ela virou para mim e falou assim: japonês não tem ego. Como assim? Japonês não tem ego, né? Foi aí que, depois de um certo tempo, que eu fui entender que o que ela estava querendo dizer para mim era que o japonês, na verdade, não é que ele não tem ego, ele não se preocupa consigo, né? Ele se preocupa com a família, com o trabalho, com a igreja, com a comunidade, né? Com o cachorro, e, por último, ele vai pensar nele, na verdade, né? E, no final das contas, eu comecei a pensar mesmo nessa história da minha identidade, né? E acabei assumindo mesmo uma coisa meio que ambígua, né? Que foi aí que eu percebi que eu, durante muito tempo, acabava meio que rejeitando a cultura japonesa e o modo de ser japonês, né? Muito quietinho, muito direitinho, muito disciplinado, né? Mesmo amorosamente, né? Passei a me interessar por brasileiras, né? Que parece que eram muito mais interessantes e divertidas, apesar da minha mãe me chamar a atenção dizendo que eram muito perigosos e libidinosas, né? Foi nessa época também que eu comecei a frequentar, então, um grupo de bioenergética. Chamavam isso na época, né? Que era inspirada na teoria haitiana e que algumas pessoas maldosamente chamavam de grupos de rela-rela, pega-pega, né? Porque eram grupos onde muitas vezes você se amontoava no meio do grupo, esse tipo de coisa, tararã, né? E essas terapias corporais, na verdade, me chamaram a atenção para esse aspecto, né? Que o corpo fala, né? O tal do corpo fala, né? E não só isso, né? No corpo a gente carrega uma série de experiências traumáticas, né? Experiências infantis, muitas vezes indizíveis, né?
que, no nosso caso, né, o Reich, na verdade, começou a perceber, né, que nós, durante nossa vida, em função da repressão sexual que temos, vamos internalizando isso na forma de couraças e anéis, que são partes duras que a gente tem no corpo, né, ou partes que dão intensas cócegas, né, e que, na verdade, eu descobri que os terapeutas reichianos têm alguns que são mais leves, mais soft, né, que começam com massagens leves, esse tipo de coisa, e tem uns que são mais pesados, que já vão para, né, mesmo desmontar as couraças, né. Eu acho que isso chamou a atenção minha, tanto para o psicodrama, mas também para a dança, né, que depois virou biodança, né, e depois da minha formação, então, como eu estava falando para vocês, eu me formei em 78, e em 81 eu prestei concurso e entrei na Universidade Federal de Uberlândia, né? E foi aí, então, nessa universidade que eu me fiz como professor, né? Eu comecei lá como professor tradicional, na tal pedagogia tradicional de Hebert, né, que é o ensino expositivo, né? E, aos poucos, fui introduzindo técnicas psicodramáticas, né, técnicas corporais, né? Aprendi ali com o Paulo Freire, né, que o ensino expositivo ele é bancário, né? Ou seja, você enche o aluno de conteúdos, mas, na verdade, ele não sabe fazer nada em termos, né? Ele tem muita teoria, mas ele não sabe fazer nada, né? E também começamos a introduzir técnicas gestálticas, né? Porque percebi que a Gestalt é importante, porque a Gestalt combate o racionalismo exacerbado. A pergunta da Gestalt é essa: o que você está sentindo, não o que você está pensando, né? Toda vez que a gente pergunta o que você está sentindo, o aluno ou o paciente responde: eu acho que... Não queremos saber o que você está pensando, né? Então, a Gestalt, na verdade, inclusive, fala isso. O homem sentiu antes de pensar, né? Essa que é a efetividade do processo. A Gestalt também trabalha muito com o tal do aqui e agora, né? Não está importando tanto o passado, né, mas sim o que você está sentindo no aqui e agora da relação, né? Foi aí que, em função da Gestalt, a gente começou a desenvolver, né, algumas técnicas em conjunto com o psicodrama, e eu queria dar alguns exemplos aqui para vocês, como, por exemplo, a chamada famosa técnica da cadeira vazia, né? Tem muita gente que a pessoa morreu e não conseguiu falar tudo o que podia, ou tem conflitos com uma pessoa viva, com o pai, com a mãe, não consegue falar. Então, a técnica da cadeira vazia é simplesmente isso. Olha, imagina que essa pessoa está aqui sentada na sua frente, né? O que você gostaria de perguntar ou o que você gostaria de dizer a essa pessoa, né? Na hora que a pessoa pergunta ou diz alguma coisa, você pede para a pessoa sentar no lugar da pessoa, né, e responder como se fosse a pessoa, você percebe? E aí, então, a gente começa com uma técnica bem importante do psicodrama, que é a questão da inversão de papéis, que a gente usa nas dramatizações, né? Com a Gestalt também, nós começamos a utilizar algumas técnicas projetivas, né? O CAT e o TAT, né, eles podem ser usados não só como técnicas de testes projetivos, mas eles podem ser utilizados também como estimulação, né, de falas, de argumentos, esse tipo de coisa. Eu lembro que uma estagiária minha, uma vez, apresentou uma prancha do TAT, onde uma moça e uma senhora não se sabia se elas estavam se abraçando ou se elas estavam se agredindo, né? Na hora que minha estagiária mostrou a prancha para a paciente virou para ela indignada e falou assim: por que você está me mostrando isso? Quer dizer, né? A própria prancha, por si só, emitiu uma comunicação, né, na fala dela. Nós também utilizamos os famosos desenhos e histórias do Walter Trinca, né,
que são técnicas projetivas mais interessantes, porque as crianças desenham e dão um título e contam uma história, né, em cima dessa técnica. E a técnica do Walter Trinca são 5 desenhos, 5 histórias e 5 títulos. Ou seja, para ele, nos 2 primeiros, a criança está se aquecendo, nos 2 seguintes, a criança comunica a problemática e, na última, ela sintetiza, né? E a gente usou essa técnica em grupo também e foi bem interessante, né? Nós utilizamos também, nas escolas, principalmente com crianças, para interação criança-família, o chamado croquis ou planta da casa, né? A gente pede em sala de aula para a criança imaginar a sua casa e tentar desenhar o quarto, a sala, a cozinha, né, numa espécie de planta ou croquis, tentando respeitar as dimensões do processo, né? E depois que a criança fez isso, a gente pede para ela fazer isso na casa dela, com a família dela inteira, né? Então, isso é interessante, porque tem famílias onde todo mundo faz e vem a maior bagunça. Tem coisas onde só a mãe fez, então vem alguma coisa super organizada, né? Mas, dentro disso, também a gente pede para a criança coletar histórias dos pais quando eram alunos, né? E esse processo todo acabou redundando na nossa proposta chamada brinquedoteca terapêutica e pedagógica, né? O que é uma brinquedoteca terapêutica pedagógica? É uma biblioteca de brinquedos, jogos e livros, onde você chama a mãe e fala assim: olha, minha senhora, seu filho está com um problema em matemática, em aritmética. Eu vou sugerir que a senhora leve esse jogo e brinque com o seu filho nos momentos de folga. Semana que vem a senhora vai voltar aqui para me contar se brincou, se não brincou, esse tipo de coisa. E nós percebemos que o brinquedo é um potente estímulo para a interação entre mães, pais e crianças. Pais e mães desaprenderam a brincar com os filhos, ou nunca brincaram. Então, foi interessante, porque determinados jogos, as crianças ensinavam os pais a brincarem. Isso daí mudou a percepção que os pais tinham das crianças. O meu filho não é tão zero à esquerda assim. Ele está me ensinando esse jogo, no final das contas, né? Então, vocês imaginem uma mãe que rejeita uma criança, eu dar para ela o patinho feio. Ó, vai ler com o seu filho o patinho feio e vai voltar semana que vem para me contar o que aconteceu, né? Utilizamos também, dentro desse processo, contos da Clarice Lispector, para os alunos dramatizarem, né? Tem um livro da Clarice Lispector chamado Laços de Família, onde ela trabalha a questão da intimidade, né, das relações familiares, comunitárias. São contos bem divertidos e interessantes, e a gente leva isso em sala de aula para os alunos dramatizarem e entrarem em contato com esses processos, né? Essas experiências, então, em Uberlândia, né, já me chamaram a atenção, tanto é que minha tese de mestrado já estava ligada às tais didáticas alternativas, né, no ensino psi. Eu acho que é importante e muito interessante para quem está ouvindo, porque foi quase alijado do currículo hoje das faculdades de psicologia abordagens e conhecimentos e técnicas que foram amplamente utilizadas e pesquisadas antes, como, por exemplo, o próprio psicodrama, como teve um grupo muito importante em São Paulo, até em Ribeirão teve outro grupo de psicodrama, e também como haitiana. A gente vê que pouco se fala sobre isso hoje na graduação. E você está trazendo um resgate histórico da tua história, das tuas ideias, que eu acho que, pelo que eu vejo, é o que foi construindo a atuação e o que você está propondo agora. E está sendo muito bacana, porque, como eu disse, é muito raro hoje ter a oportunidade de ouvir como que eram as aplicações, como que era, né, o trabalho feito anteriormente com outras abordagens. E em algum momento eu acho que é muito legal, não quero perder, de ouvir de você também como que chegou exatamente na escola, que originou esse livro, que eu acho que tem que ser lido e a gente pode falar depois dele. Mas eu estou percebendo essa é uma construção, né, que você está trazendo para a gente. Eu, quando cheguei aqui em Ribeirão Preto, fui apresentado pelo professor José Marcelino ao promotor Marcelo Goulart. E o Marcelo estava fazendo uma investigação sobre homicídios de adolescentes em Ribeirão Preto.
ele levantou 100 casos de adolescentes que tinham sido assassinados num período de 10 anos, e nós analisamos os boletins de ocorrência e também ouvimos oitiva com as famílias desses, né, adolescentes. E percebemos aí que havia todo um processo de incompetência das instituições, né, seja das escolas, seja da FEBEM na época, seja da prefeitura, né, já que era visível, né, esse comportamento inadequado, indesejável, delinquente, ele começa a aparecer na escola, né? Principalmente no fim do ensino fundamental, 7ª, 8ª série, né? A escola não tem, né, uma política preparada para esses casos, né? A escola quer chamar a Guarda Civil, a polícia, né? Ela criminaliza casos de indisciplina, né? E aí percebemos também que na FEBEM era uma chamada escola de bandidos, né? Tinham crianças, adolescentes com 12, 13 internações na FEBEM, e a gente percebia que a cada internação o crime ia se agravando, né? Então, até que chegou uma hora que haviam adolescentes organizados, ligados ao PCC Mirins, né, onde eles eram matadores ou assumiam crimes cometidos por maiores, né? Então, a gente percebeu também que na FEBEM havia todo um processo que a gente chamou de glorificação do crime, né? Quer dizer, os adolescentes homicidas, aqueles que tinham matado 2, 3, eram respeitados, né? E viviam soltos lá. Entendeu? Enquanto os adolescentes ladrõezinhos pé de galinha eram trancafiados, né, como se fossem ladrões perigosos, né? E eles vendo, e o ladrãozinho pé de chinelo vendo isso, né, ele vai se inspirando. E na se verdade, especializando. De tal forma que quando ele sai de lá, ele já tem um caminho, né, para se dedicar a esse tipo de crime. Foi nessa época, então, que o Marcelo Goulart organizou uma rede, né, em conjunto com a tal da RAICA. Tinha a RAICA, né, Rede de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente, que envolvia tanto a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, né? Era uma tentativa de articulação, entendeu? E se escolheram 2 escolas, uma que era Irene Dias, outra que era o Neuza Michelucci Marzola, né, para a gente começar a desenvolver um trabalho nessa área, isso, entendeu? Né? Foi aí, então, que eu entrei com o projeto FAPESP, né, de escolas públicas, e colocamos 30 professores de escolas públicas para desenvolverem pesquisas sobre violência, sobre políticas pedagógicas, sobre ensino, né, sobre bullying, esse tipo de coisa, né? Foi aí, então, que aumentou muito o meu contato com as escolas em Ribeirão Preto, né? Porque aí eu tinha esse grupo de pesquisa, né? Esses professores, então, se constituíram, né, no nosso grupo de pesquisa, logicamente junto com outros docentes, e eles passaram, então, aí nas salas de aula piores, né, onde ninguém conseguia dar aula, e foi aí, então, que eles começaram a introduzir as técnicas artísticas, de desenho, de pintura, de teatro, né? A gente começou a fazer máscara, né, de atadura giçada em todas as escolas, né? Implantamos uma rádio comunitária na escola Neuza Michelucci Marzola, né? Então foi aí que a gente começou a perceber que a arte tinha uma importância muito grande, entendeu? Eu comecei a ser chamado para dar palestras, né, sobre questão da violência, então foi uma época também que começamos a introdução do PowerPoint, né, com imagens, esse tipo de coisa, aí eu comecei a perceber um pouco isso, né, que as imagens valem mais muitas vezes que 1000 palavras, né? Então, aí também comecei a ser chamado para dar palestras, né, em escolas, esse tipo de coisa, e aí esses 30 professores me entregaram 30 relatórios, depois de, acho que 4 anos de pesquisa, né? E a ideia era produzir um livro com esses 30 relatórios.
Só que na hora que eu comecei a olhar os 30 relatórios, né, que são relatórios científicos, que vocês conhecem, com introdução, justificativa, eu falei, ninguém vai ler esses relatórios, né, ou pouca gente vai ler, né, a não ser que vão fazer algum estudo. Foi aí que eu transformei esses relatórios em narrativa literária, entendeu? Né? Então, o professor está chegando na sala de aula, né? Ele está pensando na música dos Beatles, que ele assistiu semana passada, mas também está pensando na fórmula, né, de química que ele tem que dar, esse tipo de coisa, tal. E aí as citações iam saindo pela boca dos personagens, né? Foi aí, então, que a gente lançou esse livro, que, na verdade, era um livro para se chamar Significados e Sentidos de Ser Professor, que era isso que eu estava discutindo, né? Só que a editora chegou para mim e falou assim, olha, com esse título, seu livro vai parar na estante de educação e pouca gente vai ler. Então, vamos dar um título mais comercial, né? Daí eles propuseram isso. O Brasil fugiu da escola. E eu, num primeiro momento, eu não gostei. Falei, porra, mas esse título não é nada acadêmico, né? O Brasil fugiu da escola, né? Não, mas não sei o quê, então daí, então vamos incluir alguma coisa. Então, o Brasil fugiu da escola, 2 pontos. Motivação, criatividade e inspiração para a vida escolar, né? Então, como não era um livro também, entre aspas, científico, né? Ele era na forma de narrativa literária, então foi interessante que a editora investiu bastante, né? A gente teve lançamento em São Paulo, né? na Cultura, lá da Paulista, tivemos lançamento aqui em Ribeirão, lá no Ribeirão Shopping, e tivemos lançamento em Uberlândia, né? O teu trabalho, ele, naquele momento, repercutiu muito fortemente e continuou repercutindo depois, né? Eu vejo, acompanhei as discussões de outros grupos que voltavam a falar disso e o tema, por algum tempo, deixou de ser conversado por aqui. Como que você vê esse atual estágio? Cabem, de novo, intervenções? A gente precisa voltar a discutir essas questões de violência na escola? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, como eu falei para vocês, né, a pandemia piorou a situação, né? Os professores se sentem totalmente desamparados nessa nova situação, né? Os pais também, né, eles mudaram de posição. Antigamente, você reclamava com o pai, ele chegava e castigava o filho na sua frente. Hoje em dia, o pai, se você reclama do filho, ele castiga o professor, né? Então, o professor está sendo violentado triplamente pelo aluno em sala de aula, né? pelo pai e pela própria gestão, que não reconhecem. Por isso que eu acho que o momento mais importante agora, né, é a gente dar força a esses professores. Então, eu faço parte também do Núcleo de Pesquisas e Combate ao Assédio Moral, ligado ao Sintusp, Sindicato dos Trabalhadores da USP, né? E a gente está querendo lidar com essa situação, né, em conjunto com o sindicato APOSP local, porque os professores não estão só sofrendo, né, violência, vamos dizer assim, física, psicológica, esse tipo de coisa, mas agora também estão sofrendo uma violência do sistema, né? Quer dizer, o professor está virando um mero executor de tarefas, né? Sem qualquer liberdade de criatividade didática e por aí afora. E né? aí faz muito sentido, né? Essa construção das práticas das intervenções grupais, como você estava colocando, a questão da arte, que já teve um resultado nesses grupos e ainda continuam os artigos de revisão mostrando efetividade e respostas da neurociência para isso, comprovando a eficácia. E acho que é nesse sentido que ainda tem esse tipo de proposta que você está trazendo de utilizar a arte-terapia, não é? Você sabe muito bem que nas escolas, né, as intrigas, a competição, né, o diz-que entre professores, né, vamos dizer assim, essa violência simbólica, né, acaba afetando grandes projetos, né, brigas, esse tipo de coisa, né? Então, nas nossas oficinas, em primeiro lugar, a gente procurou, né, com que eles fizessem a tal da catarse, né, expressassem seus conflitos, né, seus grilos, né, esse tipo de coisa, né, olhassem para o outro, né, e técnicas onde todo mundo tinha que cooperar, né, e muitas vezes terminava com um abraço coletivo.
E os professores se emocionavam, né? Porque nunca, né, tinham se aproximado afetivamente do outro, né? E isso a gente percebeu que existem barreiras psicológicas entre eles, né? Que muitas vezes nem são barreiras ideológicas, né? Muitas vezes são problemas, questões, estereótipos, preconceitos, né? Que funcionam dentro da sala de aula e é isso que mina, né, a violência, porque os alunos se inspiram nos professores. Se eles veem os professores todos brigando e discordando entre eles, né, é esse modelo, né, que os professores estão dando. Então, eu acho que o momento agora, né, é um pouco de dar uma atenção, uma assistência a essa categoria, né? Agora, com relação à questão da psicologia, né, o que aconteceu também foi que, se eu comecei, né, com essas experiências de psicodrama, gestalt e tal, que eu adquiri em Uberlândia, depois de um tempo aqui em Ribeirão, né, eu tive alunos que, por exemplo, eu tive a Melina que foi fazer especialização em cerâmica, em argila, né, em modelagem, a utilização disso em psicoterapia, né? Então, aí eu convidei a Melina para começar a ministrar essas oficinas no curso de psicologia, né? Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que é musicoterapeuta, né? Então, convidei ela para dar algumas oficinas de musicoterapia, né, no curso de psicologia, né? Tenho um amigo que mexia com origami, né, para introduzir isso, né? Fiz também a tal da biodança, né? Então, levei esse pessoal para a biodança, né? Uma vez, uma professora que estava fazendo um curso de extensão comigo falou assim: professor, eu gostaria de introduzir o bordado na arte terapia. Bordado? Né? Bordado. Tal. Daí a gente foi ver que tinha tudo a ver mesmo, né? Linhas, bordados, pontos, esse tipo de coisa, né? Costura, crochê, por aí afora, tal, né? Então, aí a gente foi percebendo, né, que a articulação de tudo isso, argila, pintura, né, origami, música, teatro, né, a gente começou a estudar também perfumes, né? Então, percebemos que tudo isso compunha aquilo que se chamava de arte-terapia, né? Então, aí eu fui fazer uma especialização em arte-terapia no SEDE Sapiense, em São Paulo, né? Começamos a ministrar oficinas de arte-terapia. Eu comecei no meu curso de psicologia social, né, onde substituí as aulas expositivas por discussões em pequenos grupos, e nos pequenos grupos começamos a introduzir essas técnicas, né? Aí criamos uma disciplina optativa, arte-terapia, né, onde a gente dava tudo isso, argila, bordado, origami, pintura, né, teatro, esse tipo de coisa. E, no fim da disciplina optativa, os alunos me perguntaram: professor, mas a gente tem que aplicar isso, né? Então, foi aí que abrimos o estágio em arte-terapia, né? Então, onde atualmente temos anualmente uns 20 pacientes, né, sendo atendidos por uma média de 10 estagiários, mais ou menos, entendeu? E aí, nesse processo, né, os estágios eram abertos para as turmas do 4º e 5º ano, né, e os alunos do 2º ano que iam para o 3º, né, que fazem no 2º psicologia social comigo, falaram: professor, a gente não pode fazer o estágio de arte-terapia no 3º ano, né? Aí eu falei: olha, eu acho que não teria nenhum inconveniente, né? Foi aí que comecei a perceber que todo aluno do curso de psicologia traz uma bagagem artística. Eles já têm algum dom artístico, seja na música, seja na dança, seja na literatura, esse tipo de coisa, né? E aí começamos a aproveitar isso, né, para a função terapêutica deles, né? Em vez de eles estudarem todas as técnicas de arte-terapia, né, e a partir daí começarem a aplicar, não, né, aquelas que eles tinham maior facilidade, né? E foi interessante porque os alunos do 3º ano, né, também começaram entre aspas, fazer uma articulação de técnicas. Eles fazem estágio em outras disciplinas, em outras áreas,
e começaram a perceber que tem coisas que dariam para articular e também começaram a levar técnicas da arte-terapia para outros estágios, né? Que muitas vezes a pessoa pega um adolescente que não fala absolutamente nada ou fala monossilabicamente, os alunos ficam desesperados, né? Porque eles foram preparados simplesmente para terapia verbal, né? Foi aí que começaram a, né, utilizar a arte-terapia em outros atendimentos, né? Eu acho muito importante isso, porque, como você falou lá no começo, né, a gente, quando pensa em terapia verbal, o público ideal aí é um cara, uma pessoa bem letrada, um homem, uma mulher que tem expressão verbal muito elaborada e consegue elaborar pensamentos. Não é a realidade hoje, né? Enquanto a gente percebe que existem outras técnicas que permitem, né, trabalhar com diversos públicos, acho que a arte-terapia traz isso, né, a possibilidade de trabalhar com pessoas iletradas, com pessoas com transtornos, com diversos públicos, também pode ser um recurso muito importante para os terapeutas hoje, que estão lidando com um público cada vez menos alfabetizado, menos capaz, né, ou pelo menos funcionalmente alfabetizado, e às vezes incapazes de expressar emoções que não dá para fazer emoji em qualquer bate-papo, né? Você está ressaltando um aspecto importante, né? Quer dizer, o verbal muitas vezes é limitado para a expressão de emoções profundas ou experiências complexas, né? E isso acaba limitando a escuta do terapeuta, no final das contas, né? E você ressaltou outra coisa importante: nem todos os pacientes conseguem se expressar por meio da fala, né? Crianças, adolescentes, pessoas portadores de traumas profundos, dificuldades neurológicas, né? Uma estagiária minha atendeu um caso que o cara já chegou falando: olha, eu tenho TDAH, eu tenho um déficit neurológico, entendeu? E eu estudo isso, pesquiso isso, os remédios, esse tipo de coisa. O primeiro desenho que ele foi fazer, né, era um rabisco, um traçado, né, um borrão meio que rudimentar, né? E à medida que ele foi avançando, né, nas técnicas de arte-terapia, o sujeito foi demonstrando uma criatividade incrível. Inclusive, ele misturava materiais. Ele fazia desenho e grudava, né, fios de nylon, esse tipo de coisa, né? Foi aí que começamos a perceber isso. A gente está numa época, inclusive, que muitos pacientes já trazem um diagnóstico, né, do espectro autista, esse tipo de coisa, trazem, inclusive, conformados, né? Como se, olha, o diagnóstico de TDAH foi bom para mim, porque agora eu sei o que eu tenho. Eu tenho uma doença, né? Então, a gente percebeu que tinha que desconstruir isso também, né? Nesse processo, né? Porque se percebeu um pouco isso, que a autoimagem, a autoestima estão afetadas, né, nesse processo todo, né? Ô Sérgio, acho que muitas pessoas ainda acabam confundindo a abordagem da arte-terapia, né, com oficinas de arte ou atividades recreativas, né? Como que a gente consegue entender a arte-terapia do ponto de vista psicológico e clínico? Do ponto de vista psicológico e clínico, a arte-terapia ela está voltada para a expressão dos conflitos, né? De tal forma que a ideia é um pouco... Existem muitos conflitos que são indizíveis. Então, né, a música, a poesia, a escultura, o teatro, né, facilitariam esse processo, né? Mas a arte-terapia difere da recreação pelo fato de ter um terapeuta que vai procurar não só, né, facilitar esse processo de expressão, mas vai ajudar no processo de ressignificação desses conflitos, né? De tal forma que a ideia da arte-terapia não é ficar trabalhando com as neuroses, mas sim estimular os potenciais, né, existenciais, artísticos, intelectuais, né, e principalmente a criatividade. Se entende que se você desenvolve a criatividade, o sujeito vai ter condições de lidar criativamente com velhos problemas, né? Tanto é que vem aquela máxima, né? Não adianta você querer mudar seus problemas repetindo as mesmas respostas, no final das contas, né? Então, a gente estaria voltado para isso, né?
E eu acho que é importante lembrar também que a expressão artística ali, e aí as diversas possibilidades de entender essa expressão, ela é um correlato de um funcionamento neuronal, que dependendo do funcionamento do indivíduo, o cérebro dele, a expressão artística representa um estado qualquer interno, né? Por isso que começou a se falar em inteligência musical, inteligência emocional, né? Porque aí se percebe que existem, entre aspas, outras habilidades cognitivas, né? Que não só a intelectual, né? E também a gente percebeu que experiências pré-verbais e não verbais são armazenadas, né, no corpo, nas sensações, né? E elas se manifestam muitas vezes através disso, né? Através de, né, impulsos, né? Através de imagens, né? E não na forma de um discurso estruturado, né? Por isso que a argila, o desenho, né? E todas essas outras formas artísticas, na verdade, se percebeu que dão acesso direto ao tal do inconsciente, né? Sem a mediação do tal do consciente, do tal do intelecto, né? Por isso que se percebeu um pouco isso, que no verbal você tanto pode mostrar quanto pode esconder, né? Então, a ideia é que lógico que você se utiliza assim da expressão verbal, mas você também pode utilizar outras formas de expressão e comunicação, né? Isso não é excludente. Mesmo porque a gente costuma dizer para os pacientes, para os estagiários, que quando o paciente chega, ele não está só falando, tem a tal da metacomunicação. Ele está se comunicando através da expressão corporal dele, né? Através do gestual facial, né? Através dos lapsos, dos atos falhos, né? Então, por que não aproveitar todas essas habilidades, no final das contas, né? Você mostrou, você levantou um aspecto importante também, que é a questão da influência cultural, né? Quer dizer, a palavra, né, é uma coisa das sociedades ocidentais e das culturas letradas, né? Então, quem não se expressa muito bem, né, como é que faz, né, no processo terapêutico, né? Por isso que muitas vezes a gente tem queixas, né, de pacientes que falam, olha, eu cheguei na minha terapeuta, falei, e ela não falou nada, né? Ela simplesmente comentou alguma coisa e me mandou embora, né? Quer dizer, a gente começou a perceber isso, né? Muitas vezes você ficado só no verbal, né? Se você pega, entre aspas, alguém que consegue esconder muito bem, né? Você não consegue chegar a uma avaliação da pessoa, né? No final das contas. Por isso que a arte-terapia, eu comecei a perceber um pouco isso, né? A gente já tem contato desde criança, né, com essas várias formas artísticas, principalmente na educação pré-escolar, né? Você mexe com massa de modelar, com barro, você sobe em árvores, você pinta, você desenha, esse tipo de coisa. Quando chega no ensino fundamental, para tudo isso, né? Porque aí você vai ter que ser alfabetizado, é o lápis, é a escrita, esse tipo de coisa, né? E tudo isso fica, então, meio que recalcado. Por isso que, muitas vezes, agora, né, a gente faz, por exemplo, oficina de aquarela. Tem aluno que comentou, olha, eu só fiz isso quando era criança. Isso está me trazendo memórias de quando era criança, né? Então, aí se percebeu isso, que o contato com esses materiais, tinta, barro, né, papel, esse tipo de coisa, nós percebemos isso, tudo que é mole é regressivo, né? Então, remete, né, às fases anteriores do desenvolvimento, e que muitas vezes é lá que se originaram esses conflitos, né? Que estão se manifestando no momento atual. E você está reintroduzindo no currículo da psicologia aqui na USP. Como tem sido a adesão dos alunos e talvez até novos resultados, porque a partir do momento que eles entram em contato, produzem isso, né, no dia a dia, pode trazer também outras inovações. Como é que eles estão recebendo a arte-terapia no currículo tradicional? Vocês devem ter ficado sabendo que, acho que há 2 anos atrás, suicidou uma aluna do nosso curso, né? Ela estava, acho que, no 2º ano do curso de psicologia, ou no 3º, e estava em situação deprê,
mas os alunos detectaram a coisa com uma pressão muito grande da faculdade, né, por sucesso, esse tipo de coisa. Então, todo mundo se sente meio que por baixo do pano, né? Esse fato levou os alunos a questionar a relação deles com os professores, né, e com o curso de psicologia. Para psicologia. Como é que a gente está num curso de psicologia? Vocês são psicólogos, terapeutas, e nós não podemos falar nada das nossas ansiedades, depressões e conflitos, e quando a gente fala, vocês mandam calar a boca, que isso não é assunto de sala de aula, esse tipo de coisa, né? E foi nesse momento que, inclusive, eu estava dando a disciplina arte-terapia, né? Os alunos procurando falar, professor, será que a gente pode usar o espaço da arte-terapia para trabalhar toda essa questão, né, do luto, desse tipo de coisa, tal, e também da relação com os professores, né? E foi aí que, né, os alunos já tinham percebido, né, porque em psicologia social, por exemplo, né, na hora que eu vou discutir o tema violência, eu não discuto o tema violência no genérico, eu discuto o tema violência que vocês sofreram ou que vocês praticaram, né? Foi aí que eu percebi que alunos de 20 anos, né, que estão no começo, vamos dizer assim, da juventude, a maioria deles sofreu violência, entendeu? Né? Seja dentro da família, né? Seja na igreja, seja na comunidade, né? Seja por questões étnicas, questões sexuais, entendeu? Né? Todos eles trazem um episódio de violência, ainda mais porque agora, com o sistema de cotas, né, Enem, esse tipo de coisa, mudou completamente o perfil dos alunos, né? Agora temos muitos mais alunos negros, né? Alunos pobres, alunos homossexuais, né? Então, mudou bem a composição desses alunos, e os alunos se sentiram, então, que o curso de psicologia não atendia as necessidades deles, né? Inclusive, o próprio estágio no COPI, que é o Centro de Orientação Psicológica, os alunos fazem estágio, então eles atendem no COPI, mas eles não podem ser atendidos lá, entendeu? Então, os alunos da psicologia não têm aonde fazerem terapia, né? E na sala de aula também não podem discutir. Foi por isso que a utilização de, né, arte-terapia abriu esse espaço, para eles poderem se manifestar, esse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo? De uma turma de 40, a gente tem, todo ano, 20 alunos, metade, na nossa disciplina optativa, entendeu? Então, isso é um indicativo de procura, né? Uhum. E o estágio também, a gente tem tido uma boa procura também, entendeu? Uma média de 20 alunos por ano. Curso. E a arte-terapia, ela é eficaz para todas as idades? Quando esses alunos eles vão para o estágio de arte-terapia, vocês atendem todas as clientelas das diferentes faixas etárias? A gente atende diferentes faixas etárias, desde crianças, né? Porque, na verdade, minhas experiências em escolas mostrou que as crianças com distúrbios de conduta e aprendizagem, na verdade, são fruto de rejeição familiar. Rejeição de pai, rejeição de mãe, né? Então, tem um aspecto, um conflito emocional embutido aí nesse processo, né? Logicamente que crianças muito afetadas, né, neurologicamente, com problemas de psicomotricidade, não atendemos, né? Mas crianças com distúrbios emocionais, entendeu? Né? Isso daí está dentro da nossa esfera. Adolescentes, né? É uma área bem interessante, né? Porque tem essa dificuldade de expressão verbal, né? Então, eles aceitam muito, né? Inclusive porque a questão de jogos também é usada em arte-terapia, né? Você pode jogar com a criança, né, determinados jogos, né? Adultos também, né? Logicamente, a nossa faixa principal, né? Inclusive, a maioria são mulheres, né? E são mulheres que, muitas delas, sofreram abuso, né? Eu estou achando impressionante o número de casos de abuso que estão vindo, né, na infância e que resultam em ansiedade e depressão na fase adulta, né?
muitos casos de rejeição, muitos casos, né, de discriminação, né, e os estagiários, então, né, achavam que iam pegar casos leves, mas, na verdade, no CPA não existem casos leves, né? Então, eu achei interessante que existe um rápido amadurecimento, sabe, dos alunos, quando eles entram em estágio. Isso que é interessante, né? Porque enquanto eles estão só assistindo aula, fazendo prova, trabalho, parece que eles estão meio que numa vida de universitários, entendeu? Na hora que eles começam em atendimento, parece que muda completamente, sabe? A postura deles, esse tipo de coisa, né? Inclusive, teve um estagiário que estava chegando no fim do estágio, a paciente dele comunica a ele que estava com um problema na coluna, com um tumor na coluna, e que ia ter que passar por uma cirurgia, e que ele era a única referência para esse sujeito, né? Quer dizer, logicamente que ele estava em terapia, tal, né? Tinha orientação também, tal, mas esse caso mostrou isso, né? Que não dá para você ficar super protegendo o aluno do curso de psicologia, né? Porque antigamente era assim, não, né? No primeiro, no segundo, no terceiro ano ainda é aluno, tal, não sabe de nada, né? Ele só vai ser terapeuta no 5º ano. Né, no final das contas, entendeu? Tinha muitos cursos de psicologia que era radical, né, nesse sentido. E aí a gente percebeu que não, que é importante você introduzir essas práticas, né, no 2º, no 3º ano. Ô, Kodato, para quem nunca teve contato com essa abordagem, você pode me explicar como que funciona uma sessão de arte-terapia? Bom, como que ela é estruturada? A primeira sessão, né, aí vai depender muito da escolha do estagiário, tá? Tem estagiários que se sentem mais à vontade se ancorando no esquema da terapia tradicional, a terapia verbal, né? Então, a primeira sessão pode ser de uma forma mais tradicional, né? Com a apresentação da queixa, né? Depois expectativas com relação ao tratamento e depois a finalização do contrato, né? Isso pode ser uma forma, né? Mas, geralmente, a gente recomenda que, logo de cara, como a maioria dos pacientes já se inscreveu para a arte-terapia, né? Então, você imagine que o paciente chegue na primeira sessão e, na mesa, já tem alguns materiais lá, entendeu? Como um gatilho para ele, né? Então, aí, na hora dele se apresentar, ele não vai se apresentar, eu sou o João, esse tipo de coisa, ele já vai usar alguma coisa ali, você entendeu? Né? Você pode propor a ele para ele fazer um crachá, né? Pode pedir para ele fazer um desenho, entendeu? Pode para ele, né, fazer o nome meio artisticamente, tarará, né? Então, a ideia é que, né, você, num primeiro momento, né, dê espaço para a expressão verbal, né, até mesmo porque eles chegam com essa expectativa, né, de falar dos seus conflitos, dos seus problemas, esse tipo de coisa, mas a ideia é, à medida do possível, ir introduzindo, né, essas técnicas, tá? Em segundo, né, o atendimento é feito numa sala que é um ateliê terapêutico. Então, o paciente já entra e já vê um monte de material para tudo quanto é lado e algumas obras expostas, né? Então, tem pacientes que têm o material em cima da mesa, mas eles falam, eu quero usar aquilo ali, entendeu? E vai lá e cata, né, e começa a fazer o trabalho, né? Tem pacientes que aceitam muito bem, né? Tem pacientes que fazem mandala em casa e levam, né? E tem outros pacientes que são resistentes a isso, preferem ficar só falando, né? Porque aí é mais fácil, né? Tanto de se esconder, tanto esse tipo de coisa. Então, isso daí vai exigir uma habilidade, né? Eu falo para os estagiários, ó, isso não é aula de artes. Você não pode chegar para o cara e falar, olha, hoje você vai desenhar, hoje você vai mexer com argila, né? Você tem que ir na onda do cara, entendeu? E aí, né, em conjunto com ele, ir propondo as técnicas, né? Teve uma criança, né, que ficou a sessão inteira, né, mexendo na massa de modelar, esse tipo de coisa, tarará, tal. No fim, ela fez 2 negócios compridos assim, né?
e chegou para a terapeuta e falou assim, olha, eu fiz 2 cobrinhas. Você está vendo? Ah, legal, 2 cobrinhas. E com relação, é uma cobrinha má e uma cobrinha boa. Entendeu? A má eu vou deixar com você. E a boa eu vou levar para casa. Entendeu? Quer dizer, a criança estava trabalhando, né, essa questão do maniqueísmo, bom e mal, no final das contas, né? Porque as pessoas falam, você é mal, né? Você não sabe, você não aprende, né? Você faz bagunça, esse tipo de coisa, entendeu? Né? Esse paciente com TDAH, né, ele fazia questão, no final das contas, né, de se esmerar na produção dele, nos detalhes, né? Então, esse cara demonstrava uma inteligência artística, né, muito grande, entendeu? Então, ele tinha um potencial muito grande, né? Foi aí que ele começou a olhar de uma forma diferente para os conflitos dele, para as relações dele, porque antes ele se olhava como um TDAH, se relacionando com a esposa, com os amigos do trabalho, esse tipo de coisa, né? Então, existem terapias onde se demora muito tempo para conseguir se introduzir, né? Porque muitas vezes o próprio estagiário também não tem muita habilidade, né, para lidar com esse tipo de casos, entendeu? E qual que é a importância da criatividade para a arte-terapia? Bom, a criatividade, na verdade, tem a ver com o fato de que você é exposto a uma situação onde você tem que ter uma resposta diferente, né? Então, muitos exercícios são feitos dessa forma. Você cola uma parte de uma figura humana no papel e pede para o sujeito completar o resto, né? Por exemplo, você cola uma perna e pede para ele completar o resto, né? Desenhos e histórias, né? Sempre a ideia é estimular, em primeiro lugar, as sensações, né? O tato, o olfato, né? Por isso que introduzimos também a questão do fogo, né? Então, tem mandalas que são feitas com vela derretida, né, pingada no copo, né? Também a gente pega giz de cera e derrete na vela, né? Aí começamos a perceber isso, que o que é terapêutico, muitas vezes, é o contato com o material, né? Seja com a argila, com a tinta, entendeu? Com o fogo, com o perfume, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o manuseio do material aciona, né, memórias afetivas passadas, entendeu? Né? E isso vem na forma, né, ou de expressões verbais ou mesmo de, né, material concreto a ser trabalhado, entendeu? Né? Tem a discussão também de que se você faz junto com o paciente ou não, né? Então, você propôs lá, olha, me faz um desenho livre, né, de que você está sentindo, esse tipo de coisa. Então, tem gente que fala o seguinte, se você fica parado olhando para o paciente desenhar, né, ao final ele vai querer um feedback, porque você meio que, entre aspas, está analisando ele já, né? Então, tem outros que recomendam que você fique lá rabiscando também, entendeu? Né? Numa comunhão. E muitas vezes o que acabou acontecendo foi que o paciente muitas vezes olha a produção do terapeuta e imita, muitas vezes, né? Serve de estímulo, né? Então, isso, né, muitas vezes na verdade, uma interação, né? De tal forma que existe o jogo dos rabiscos, do Winnicott, né, Skiggle Games, né, onde o terapeuta faz um rabisco e o paciente completa, formando alguma coisa. O paciente faz um rabisco e o terapeuta completa, né? Depois de um certo tempo, vamos discutir o que apareceu nesses processos todos, entendeu? Então, a ideia da criatividade seria basicamente essa, né? Você tentar novas respostas, né, diante desses materiais aqui, diante dessas linguagens que você já conhece, né?
no final das contas. Entendeu? Eu acho que é muito importante a gente pensar que as pessoas que estão ouvindo a gente, como não tinham acesso também a muitas dessas informações, muitas vezes tem um repertório muito resumido, né? As pessoas vão fazer o que o livro manda e se o paciente não responder mais ou menos os moldes ali, a pessoa pode ter dificuldade de chegar no diagnóstico e não tem um repertório ampliado. E eu acho que só quem trabalhou com criança sabe como é importante um repertório ampliado para estimular a interação e assim como outros públicos são realmente públicos que exigem um manejo diferente. E isso acho que é uma parte de um aprendizado importante para quem está lidando com o público em diversos contextos, que ajuda muito, né, no repertório do terapeuta, olhando para ele como um sujeito que vai ter isso como um recurso, talvez, não só como única técnica, né? Na verdade, a gente tem visto que existem muitos estágios na nossa faculdade que é onde o aluno é uma espécie de aplicador de técnicas, entendeu? Ele meio que recebe um treinamento, existem técnicas pesquisadas, sofisticadas, e ele tem que aplicar essas técnicas e tem um jeito correto de aplicar e tem um jeito correto de avaliar esse tipo de coisa. Por isso que uma pergunta frequente no começo de estágio é: professor, está certo fazer isso? Né? É errado fazer isso? Entendeu? Né? Quando, na verdade, são coisas que se referem à interação. Né? Logicamente que eu falo para ele, você nunca vai colocar aspectos pessoais seus, né? Por mais que pergunte esse tipo de coisa. Né? Mas, na verdade, você desenhar junto, né? Você mostrar que você também tem emoções, né? Isso tudo faz parte, né? Do relacionamento. Né? Nós tivemos uma experiência também no município de Monte Alto, onde nós fomos chamados para dar um curso. Ali era especificamente focado em origami. Né? E foi interessante porque no origami, a técnica mais simples, e que é a arte-terapia, a gente começa com isso também, né? Que é o origami do coração, que é fácil de fazer, né? Na hora que o paciente termina de fazer o coração, você pergunta para ele: como está seu coração? Né? Tem alguns que perguntam: você quer saber o de batimento cardíaco, ou de amor, esse tipo de coisa. Né? E depois para quem você entregaria esse seu coração que você fez? Né? Aí já começa, né? O processo terapêutico. Tá? No caso de uma professora de escola pública de Monte Alto, ela teve uma discussão, ela brigou com duas outras. Né? No dia seguinte, ela fez 3 corações, levou e deu para cada uma delas. Entendeu? Né? Quer dizer, quebrou o gelo, né? Lidou com o conflito e resolveu a situação. Uma outra psicóloga, ela atendia um casal de esquizofrênicos, vamos dizer assim, né? Borderlines. E ela tinha muitas limitações, porque trabalhava basicamente verbalmente. Né? E um belo dia ela resolveu ensinar o origami para esses pacientes. Né? E os dois conseguiram fazer, porque era muito fácil. Só que isso deu um chance para a coisa, porque você tem a sensação de realização. Né? Por isso que a arte-terapia também tem isso. Ao final da sessão, você sai com um produto. Né? Você não sai só com uma conversa e com um monte de ideia na sua cabeça, entendeu? Você sai com um desenho, você sai com uma escultura, você sai com um bordado, você sai com uma música. Né? Aí, muitas vezes, o terapeuta ele pode dar uma lição de casa, entendeu? Né? Então você incrementa na sua casa a hora que puder essa produção, não sei o que tal, né? Então tem pacientes que fazem mandalas, tem pacientes que fazem desenhos, tem pacientes que levam, né, material de origami, né? O origami também tem uma história, né, da Sadako Sasaki, que ela sofreu a bomba atômica, os males da bomba atômica no Japão, e falaram para ela: olha, com 1000 origamis do tsuru, né, que é aquela ave japonesa, você realiza um desejo. Ela morreu antes de realizar isso, mas isso virou uma marca. Então, se você quer realizar algum desejo, você tem que fazer 1000 origamis de tsurus. Né? E as escolas japonesas todas, então, fazem esses 1000 tsurus e mandam lá para Hiroshima, né? Que tem um memorial da paz, entendeu? E o Kami, né, que é o nosso origamista, começou a introduzir isso em algumas escolas daqui de Ribeirão Preto. Né? Eu não sei se ele conseguiu chegar a 1000,
mas a ideia era essa, né? Uma produção coletiva, né? Então, a arte-terapia também tem muito disso, né? Quer dizer, a autoestima, a autoimagem, né, de uma criança, de um adolescente, muitas vezes é fortalecida quando ele consegue fazer alguma coisa, entendeu? A gente vê muito isso no origami, né? Tem professora que chega e fala, nossa, eu não dou conta de fazer isso de jeito nenhum, isso é coisa de japonês, muito complicado. Na hora que consegue, né, é uma questão de autorrealização, e a gente percebeu isso, autoestima, autoimagem, isso é bem importante para o processo terapêutico. E tem muitas pessoas que procuram a terapia não necessariamente para resolver questões relacionadas a um transtorno, né? Como que a arte-terapia acaba sendo um caminho para o autoconhecimento? Então, é interessante isso, né? Teve muita gente que procurou a arte-terapia porque tinha se desiludido com terapias anteriores, né? Porque focadas muito nos problemas, né? Nós temos um grupo na nossa faculdade que chama Vidiverso e atende pessoas homossexuais, né? LGBT, né? Essa população. E uma vez teve um dos pacientes desse grupo que se inscreveu na arte-terapia. Daí ficou essa questão, mas pode fazer 2 terapias, né? Aí que entrou essa discussão, mas a arte-terapia não seria uma terapia nos moldes tradicionais, né? Então se considerou que era possível, sim, né, fazer essas 2 coisas. E um belo dia o sujeito virou para a estagiária de arte-terapia, virou e falou assim, olha, queria dizer para você que eu saio daqui leve, porque eu, né, chego aqui, faço as coisas, desenho, pinto, faço poesia, esse tipo de coisa, e um pouco, entre aspas, esqueço meus problemas, entendeu? Né? Quer dizer, estava falando disso, né, que a gente estava cutucando mais lado artístico, esse tipo de coisa. Daí ele falou, quando eu vou para o Vidiverso, eu saio de lá pesado, porque eu tenho que falar dos meus problemas, entendeu? Da discriminação, do que eu sofro, desse tipo de coisa, tarará. Né? Foi aí que a gente começou a perceber isso, né? Que a arte-terapia, na verdade, né, ela não estaria tão preocupada assim com os conflitos, com as neuras, né? Isso seria um gatilho inicial, né? Já que as pessoas procuram o CPA em função disso, entendeu? Mas no caso de escolas, por exemplo, né, a gente está introduzindo isso basicamente em função disso, né? Quer dizer, a arte-terapia tem essa função um pouco não só de autoconhecimento, mas de melhorar a capacidade de expressão, né? E consequentemente também melhorar o relacionamento das pessoas, né? Por isso, porque a questão é sair do individualismo e ir para o coletivo, né? E nada melhor do que fazer arte, né? Coletivamente, você entendeu? Porque aí você está um pouco acima, né? De ideologias, de disque-disque, de questões pessoais, esse tipo de coisa, né? Eu vou fazer uma extrapolação absurda agora, tá? Eu acho que aí eu vou te pedir até para você já depois ir moldando isso de acordo com o que está mais correto dentro de um raciocínio, se você fizer sentido para você. Imaginei em primeiro momento assim, que ninguém mais poderia fazer um trabalho hoje como esse que não fosse você, pensando em tudo que eu vi já de várias apresentações tuas, quando você trazia, eu vi em vários momentos, né, muitas fotos da Ásia, China, Vietnã, Japão, fotos lindas e que você trazia toda a interpretação daquela foto, mostrando o que representava, né, na cultura oriental. E depois ainda pensando no Shodo, no caminho da escrita, né, nos ideogramas japoneses, que para nós da cultura ocidental, aquilo está tão distante de compreender como alguns traços a pincel com nanquim tem uma função de representatividade de palavras, de ideias muito grande. Então eu penso que só uma pessoa realmente que tem uma vivência e toda a profundidade da cultura oriental como você tem, pode ter, né, a possibilidade de ajudar as pessoas a entender a função da arte na terapia. Tem sentido essa questão da orientalidade, do alfabeto japonês, da expressão cultural oriental? Eu acho que sim, viu? Porque você mesmo levantou que a linguagem verbal é essencialmente ocidentalizada, né? E da
cultura letrada, né? Muitos arteterapeutas e muitas oficinas de arte-terapia começam com meditação, com respiração, né? Porque tem esse diálogo aí, né? Com as filosofias orientais, né? E acho que também a utilização da arte na arte-terapia, né? Não é, vamos dizer assim, para fins comerciais ou para fins estéticos, né? No começo, muita gente se preocupa com isso, principalmente na disciplina optativa. Tem aluno que vê, né, as pessoas desenharem muito bem e ele não consegue desenhar bem. Tive casos de abandono da disciplina, né? Por quê? Porque essa valorização da estética, do belo, né? Enquanto que na cultura oriental, né, você tem a estética, mas é um outro tipo de estética, né? Uma estética mais simples, mais sóbria, né? Você pode ver na questão do ikebana, por exemplo, né? Também tem essa questão, né, que eu coloquei no início. Na cultura oriental, a palavra ela é muito cara, né? Ela é um instrumento, né, para você abraçar o outro, acariciar o outro, ou para, né, xingar o outro, agredir o outro, né? Então, portanto, elas precisam ser utilizadas, né? Precisam ser muito bem colocadas, na verdade. Né? E o japonês também, né? A expressão do japonês é mais sutil, e nisso as artes também ajudam, né? Quer dizer, o ocidental ele é mais escancarado, né, na sua manifestação emocional, né? E o japonês não, ele é mais contido. A cultura oriental, inclusive, você ser escancarado é vergonhoso. Você ficar dando risada em voz alta, esse tipo de coisa, né? É totalmente vergonhoso, então você tem que ser sóbrio, recatado, né? E as artes são um instrumento privilegiado, né? Tanto é que na China, a educação musical é uma coisa que começa desde criancinha e vai até a fase adulta, né? Quer dizer, a China se percebeu muito antes da gente de que você tem que aliar o intelecto com o artístico, com o emocional, né? Não dá para só ficar batendo numa tecla só, você entendeu? Então, acho que tem a ver, sim, esse processo todo, né? E a gente se inspira nisso, né? Esse processo. Tanto é que a própria cerimônia do chá. Né? Então, a ideia também é isso, que as sessões de arte-terapia sejam ritualizadas. Né? Por isso que a ideia é essa. Né? O paciente chega e já encontra, né, uma sala arrumada, né, com os materiais na mesa, você entendeu? Né? De tal forma que, né, o oriental também preza muito para essa coisa dos detalhes, né? Na estética também, entendeu? Né? E é uma estética diferente, né? Não é uma estética escandalosa, né? É uma estética mais intimista, vamos dizer assim, entendeu? O paciente, para se submeter à arte-terapia, ele tem que ter alguma habilidade artística? Não. E o terapeuta? Também não. Também não. Porque, na verdade, todo mundo tem a arte, né, na vida, só que nunca focou, nunca se manifestou, nunca utilizou isso, né? Quer dizer, a arte-terapia diz o seguinte: toda pessoa tem um artista dentro de si, na verdade, né? E esse artista se manifestou muito nos primeiros anos de vida, quando você brincava de barro, quando você subia em árvore, quando você fazia suas bagunças, né? E depois esse artista foi recalcado durante muito tempo, né? E você virou um ser lógico, racional, intelectual, né? E aprendeu a esconder suas emoções, né? Não utilizá-las, né? Isso daí redundou tudo numa restrição muito grande, esse processo, né? Por isso que a arte-terapia tem a impressão de simplesmente ampliar o universo do relacionamento humano, né? Que, historicamente, né, fazem muito tempo que a humanidade se utiliza das artes, não é? Na sua relação com o mundo, com as pessoas, esse tipo de coisa. E chega no curso de psicologia, tudo isso é desconsiderado, né? Então,
Então, a gente começou a achar que era um desperdício, na verdade, né? Tudo isso, você não poder utilizar todo esse conhecimento que o aluno já traz, né? E que os pacientes também já trazem, né? Então, a ideia, na verdade, é essa também, né? Quer dizer, existem potenciais, existem conhecimentos, existem experiências, e não vão ficar só focando no negativo, né? Eu acho que a arte-terapia está tentando modificar também esse paradigma. Bacana. E o futuro da arte-terapia? Né? Vamos pensar agora com o avanço da tecnologia, as novas formas de expressão, como que isso pode fazer com que a arte-terapia evolua? Um dos grandes problemas na pandemia, né, foi como dar aula de arte-terapia online, né? Então, aí tivemos que... alguns professores tiveram que mandar material para a casa dos alunos, né? Ou pedir para os alunos comprarem, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Mas, lógico que é uma experiência limitada, né? A inteligência artificial, ela também está mudando muita coisa, né? Então, muita gente, né, está escrevendo poesia, está pintando, está fazendo desenho, esse tipo de coisa. Então, eu acho que não vai ter jeito de não levar em consideração todos os avanços tecnológicos, né? Mesmo porque, como a gente está mexendo com comunicação, né, e tudo isso está visando comunicação, né, esse tipo de coisa, tá? Do ponto de vista formal, né, existem cursos de especialização de arte-terapia, né? Existe até uma associação, né, chamada Associação Brasileira Nacional de Arte-Terapia, ABAT, tá? Só que a profissão ainda não é reconhecida, né? Existe um projeto de lei, né, mas não existe a profissão de arte-terapeuta no Brasil. Então, digamos assim, que qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, né, que logicamente, né, que tenha um mínimo de formação, pode se utilizar dessas técnicas, entendeu? Né, sem precisar de nenhum curso de especialização ou pós-graduação para isso, né? Mesmo porque no nosso estágio a gente tem alunos de outras modalidades que vem pedir material emprestado, entendeu? Né? Para introduzir esses assuntos sem entenderem nada de arte e terapia, né? Muitas vezes a pessoa só quer fazer um origami com a pessoa, entendeu? Né? E eu acho que eu vejo com problema essa coisa, porque tem um grupo que se reúne em torno dessa ABAT, dessa associação, que eles querem legalizar a profissão, né, e querem criar uma espécie de conselho, entendeu? De tal forma que só pode fazer arte-terapia quem fez os cursos deles, né? E são cursos meio que rudimentares, entendeu? São chamados de pós-graduação, mas ainda não têm, né, esse status, né? Quer dizer, querem uma reserva de mercado, no final das contas, entendeu? E nossa postura é absolutamente outra. Mesmo que você não seja arte-terapeuta, nós te incentivamos a você utilizar as técnicas específicas, né? Se não for incompatível com a técnica que você utiliza, né? Aí uma aluna virou para mim e falou assim: professor, você acredita que eu faço análise com uma psicanalista, mas teve um dia que ela me propôs para mim fazer crochê. A minha analista me propôs para mim fazer crochê e eu comecei a fazer crochê a partir daquele dia e foi muito bom para mim, né? Aí se percebeu isso, né? A gente discute isso. Esse terapeuta tradicional que segue à risca todos os mandamentos, né, da linha dele, esse não existe na realidade, né? Cada um vai fazer seu estilo pessoal de terapeuta, na verdade, né? Por isso que eu tive uma amiga, nessa época aí da faculdade, que ela fazia
análise com o maior lacaniano de São Paulo, que foi meu professor, inclusive, Luiz Carlos Nogueira, né? E ele achava muito estranho o comportamento desses lacanianos, né? Tudo sisudo, né? Sério, circunspecto, né? Um belo dia ela estava indo para a sessão, bateu o carro e se acidentou. E entrou vidro aqui no rosto, estava sangrando aqui. Ela não teve dor, ela foi para a sessão. Entendeu? Eu quero ver qual é que vai ser a reação do meu analista, se ele vai ficar com aquela postura de analista, né? Ela entrou no consultório, tudo ensanguentado, aí o cara pulou, né? Ela conseguiu tirar ele do setting, entendeu? No final das contas, né? Mas tem essa queixa, né? Da impessoalidade, da distância, né? Da frieza, esse tipo de coisa, né? E se percebeu isso, né? Que você discutia uma música, né? Discutia um filme no cinema, entendeu? Isso muitas vezes pode servir de estímulo, de facilitação, né? Para você acessar outros conteúdos mais profundos, entendeu? Muito bom. Com certeza. E a arte-terapia, por último, então, a arte-terapia também trabalha com essa noção de representação e catástrofe ou tragédia, ou seja, você representar sua tragédia já é uma forma de você começar a superá-la, verdade, né? Tem arteterapeutas que falam que você, expressando o seu conflito, você já está superando, entendeu? Por isso que a ideia é, né, dar força para a manifestação criativa dos pacientes, entendeu? Muito bacana. É muito gostoso a gente poder ter essa oportunidade de conversar. Eu sinto falta de ver aquelas imagens, de discutir outros aspectos e até aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento público, porque uma coisa que a gente não falou aqui, não tem nada a ver com o tema atual, mas você é um profissional extremamente experiente no campo pedagógico, da construção de currículos, né? Que não é diretamente o nosso trabalho aqui, mas quando eu estava construindo um curso em Ribeirão Preto, estava ali montando o modelo pedagógico, fui conversar com você, você me apresentou, e eu lembro até hoje, eu tenho uma folha de papel com o desenho em que você fez, né, o desenho das disciplinas transversais do curso, o modelo de metodologia ativa, e isso nós estamos falando em 2012, e que foi um modelo que eu implantei e foi um sucesso muito grande, mas que tinha essa visão que você trouxe da tua experiência pedagógica de trazer essa transdisciplinaridade, a transversalidade do currículo e que enriqueceu demais a formação daqueles alunos que tinham experiência de teatro, que tinham experiência de cinema. Então, aproveitar a oportunidade para mais uma vez te agradecer dessa colaboração, que é um outro aspecto da tua formação que é muito relevante e importante na psicologia também. Eu acho que com relação ao ensino da psicologia, essas minhas experiências e o fato de eu ter sido coordenador em Uberlândia, né, e feito a reforma curricular lá, né, me deu essa arquitetura, né, do currículo que você acabou construindo o prédio, na verdade, dessa arquitetura, né, e pelos comentários que eu recebi, você foi muito bem sucedido mesmo no processo, viu? Parabéns a vocês pela realização de vocês, que ela é científica, mas também é artística, no final das contas. Muito obrigado mais uma vez por ter disponibilizado tempo para estar com a gente aqui e para todas as pessoas que estão nos vendo, né? Eu é que... Muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição aí, viu? Para as imagens e para nossas novas conversas, tá bom? Muito bom. Valeu. Pessoal que está acompanhando, então, que curtiu, que aprendeu coisas novas aqui, compartilhe esse episódio, sigam nossas redes sociais, se inscrevam nos canais, comentem e acompanhem, que temos ainda muitos novos episódios que estão vindo com essa e outras qualidade ainda maior. Muito obrigado e um abraço.